Vamos para essa notícia aqui urgente do jornalista Breno Pires, que era do Jornal Estado de São Paulo, e hoje ele está na revista Piauí. Urgente, a Polícia Federal prendeu os primeiros operadores do orçamento secreto. Sim, o orçamento secreto da era Bolsonaro. Investigação sobre fraudes de desvios de emendas do SUS no Maranhão. Um dos alvos teve aval do relator-geral do orçamento para direcionar 69 milhões a municípios do Maranhão. Segue o fio do Breno Pires explicando. Daqui a pouco eu vou ler a notícia em si. Os presos são Roberto Rodrigues de Lima e Renato Rodrigues de Lima, identificados na PF como responsáveis pelas fraudes nos dados de atendimentos do SUS. A operação foi batizada de quebra-ossos devido a uma das fraudes, 12 mil radiografias de dedo de mão na cidade de Igarapé Grande, no Maranhão. A atual secretária de saúde da cidade foi afastada do cargo e é também alvo de busca e apreensão junto do antecessor dela. Quando as empresas foram alvo de busca e apreensão, 16 mandatos estão sendo cumpridos em 6 cidades no Maranhão e 2 no Piauí. 3 empresas são investigadas por suspeita de fraude em contratos para desviar dinheiro das emendas. Algumas fotos foram divulgadas da operação quebra-ossos. Para lembrar, a base do esquema é a falsificação de dados do atendimento do SUS. Ela habilita os municípios a receberem milhões indevidamente. Assim, os parlamentares, usando como base os tetos superfaturados, vêm despachando poupudas emendas para as prefeituras. A maioria das prefeituras fraudou o SUS para levar emendas, fica no Maranhão, ainda que a bancada do Estado não tenha peso político na Câmara e no Senado, o que sugere que o esquema tem uma coordenação central que orienta e direciona as verbas públicas. Atualização importante: a Justiça Federal autorizou o bloqueio de 57 milhões de reais dos 12 investigados, sendo 8 pessoas e 4 empresas. Estamos falando da metade do valor total do mensalão, só neste caso, que envolve uma única cidade. Olha o que está por vir. Esse aqui, gente, é o Bolsolão. Esse aqui é o esquema do governo do Bolsonaro. Não é governo petista, tá, gente? São as prefeituras locais. É muito profundo e envolve, inclusive, os partidos do Centrão com quem o Bolsonaro fez alianças. Vamos para essa reportagem aqui da revista Piauí, que é bastante importante para a gente entender os detalhes. E vamos falar um pouquinho a respeito disso tudo que a gente acompanha aqui. Vamos lá. Polícia Federal faz primeiras prisões do orçamento secreto. A operação investiga o desvio de 69 milhões de reais do SUS no Maranhão. A Polícia Federal prendeu nesta sexta os primeiros investigados por crimes relacionados ao orçamento secreto, esquema pelo qual, em troca de apoio no Congresso, o governo de Jair Bolsonaro direciona verbas públicas para atender deputados e senadores sem que eles sejam identificados. Os dois presos, os irmãos Roberto e Renato Rodrigues de Lima, são suspeitos de atuar em uma ampla rede criminosa envolvendo o Sistema Único de Saúde em municípios no Maranhão. Como divulgou a investigação da revista Piauí, reportagem Farra Ilimitada, o esquema funcionava da seguinte forma: as prefeituras registravam atendimentos médicos e consultas que nunca existiam, enchiam o cofre com dinheiro vindo de emendas parlamentares do orçamento secreto. A operação da PF, autorizada pela Justiça Federal do Maranhão, mira fraudes no SUS e contratos irregulares da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé Grande. Só nessa cidade, com cerca de 12 mil habitantes, o esquema teria servido para desviar pelo menos 7 milhões de reais originados do orçamento secreto. A Secretaria de Saúde de Igarapé Grande, Raquel Inácia Evangelista, foi afastada do cargo e é alvo de busca e apreensão junto com o antecessor do cargo, Domingos Vinícius de Araújo Santos. Igarapé Grande tem como prefeito Erlânio Xavier, presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN, e aliado do senador Weverton Rocha, ambos do PDT. Ó, quem está falando do PT aí, tem gente do PDT. E vamos seguindo aqui, ó. Ó, o Maurício Braber tá colando aqui, como é que é? Prefeitura não tem nada a ver com o governo federal, sou do Piauí. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos seguindo com a leitura das notícias. O nome da operação é quebra-ossos, referência a um dos tipos de exames fantasmas registrados pela Prefeitura de Igarapé Grande, as radiografias de dedos de mão.
No ano de 2020, o município disse que fez 12,7 mil exames do tipo, o quarto maior número entre todas as cidades do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Nas planilhas oficiais do Congresso, Roberto Rodrigues de Lima aparece como solicitante de 69 milhões de reais em emendas do relator geral do orçamento para municípios do Maranhão, só neste ano. Sem mandato, ele é um dos usuários externos que passaram a assumir solicitações de emendas do orçamento secreto após o Congresso resolver descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou ampla publicidade às indicações. Deputados e senadores que não querem aparecer se escondem por trás dos usuários externos que funcionam como laranjas, ou seja, a solicitação é feita por esse usuário secreto, mas o nome do parlamentar continua em segredo. Um trecho da decisão do juiz federal substituto Delmar da Ascensão Arouche Júnior qualifica como famigerado orçamento secreto. A Polícia Federal argumenta, em síntese, que no âmbito do município de Igarapé Grande, Maranhão, os representados participaram da empreitada para inserir informações superestimadas de produção em sistemas eletrônicos do Sistema Único de Saúde, o SUS, com o intuito de majorar indevidamente o teto de repasse de ações e serviços de média e alta complexidade financiados com recursos de emendas parlamentares do famigerado orçamento secreto, emendas RP9, desviando os recursos através de contratos administrativos fraudulentos, diz o trecho da decisão. A investigação sobre Roberto e Renato Rodrigues de Lima, que são irmãos, é fundada na suspeita que eles atuaram para fraudar o SUS e aumentar os valores que os municípios podem receber. Eles contratam a empresa RR de Lima, que tem contratos com várias cidades maranhenses, onde também foram inseridos dados superestimados de atendimento, segundo a PF. No caso de Igarapé Grande, Roberto Lima solicitou no Sistema de Indicações Orçamentárias, o SINDORC do Congresso, e obteve aprovação do relator geral do orçamento, Hugo Leal, do PSD, um repasse de 9,2 milhões de reais na área da saúde. Desse total, pelo menos 4,4 milhões já caíram nos cofres do município. Aqui, gente, ao invés da gente falar especificamente se é culpa de partido A ou B, o governador do Maranhão era o meu querido, que eu considero ele um grande governador, que era o Flávio Dino. A questão é que tem cidades muito pobres, em que esse esquema secreto ele acaba se estruturando para justamente acontecer. E quem foi o vetor do orçamento secreto? Foi o governo de Jair Messias Bolsonaro. É um esquema de corrupção, gente, não é o toma lá da cá. Não é 10% de uma obra pública. São notas inteiras frias. Quem explica isso muito bem? Obrigado, Sandra Araújo. Já está mandando superchat aqui para a gente. Mandem superchats, que é muito importante, gente. A gente está trazendo notícias quentes com contexto para vocês ficarem bem informados. São esquemas que não é 10% de uma obra pública, são notas frias inteiras. No caso, são exames do SUS, gente. Não é porque a gente é de esquerda e progressista que a gente tem que deixar de dar essas matérias, gente. É muito importante que exista uma imprensa que cobre dos governos esse tipo de coisa. Tem a declaração da Simone que está viralizando, inclusive está viralizando no nosso canal, e vamos aqui seguindo para justamente a gente poder fazer aqui a nossa live. Eu vou pegar aqui esse vídeo da Simone Tebet, porque é muito bom o que ela explica, e tá no nosso canal, tá viralizando, e eu queria botar um pouco para vocês entenderem a gravidade. É exatamente o que a reportagem da revista Piauí descreve, só que ela tá falando mais genericamente de outra cidade, né? Então eu vou pegar aqui o vídeo para vocês assistirem comigo, e vamos lá para a gente ver um pouquinho aqui, porque ela realmente resume a história. Vamos botar aqui mais um pouquinho para frente. Deixa eu botar a tela grande para vocês assistirem comigo e vamos lá. No federal não tem um Ministério do Planejamento, não tem orçamento, não sabe o que quer fazer com o país, ele não tem programa de governo, ele não tem planejamento. Qual é a grande política pública, programa de Estado do governo federal? A grande novidade. Largou as casas populares para quem ganha um salário, até um salário mínimo e meio, não executou executou 2%, não tem política. Então ele não sabe onde ele quer chegar. Ele não explica onde ele quer chegar, nem para o Congresso Nacional. Então o orçamento fica lá, nós é que votamos.
Quando uma meia dúzia percebeu, opa, tá dando sopa dinheiro aqui, né? Foi mais ou menos assim, ele falou o seguinte, peraí, o orçamento do governo federal é de algo em torno... Nossa, que já rebusquei aqui, fiz uma bagunça nesse papel que eu nem sei O que é esses papéis aí que tu trouxe? Também não sei, eu vim de outra reunião e trouxe ele para cá. Tá. E aí eu trouxe para rascunho, porque eu sou professor, e aqui, ó. Tá aqui, não sei o que é isso aqui. Mas vamos lá, já foi, é passado. Tá. O orçamento da União, que a União arrecada no total, é mais ou menos 4 trilhões e 900 bi, alguma coisa assim. Metade disso vai para o serviço da dívida, vamos supor que sobe 1,9, 1 trilhão e 900 bilhões. Estou falando isso, mas ninguém sabe o que significa, né? 1 trilhão, nem eu sei. Mas é um número é um insano. número. Bom, desse valor, o que acontece? Você tem despesas que são carimbadas. Eu tenho que jogar na educação X, na saúde X, na segurança pública X, previdência, fixas, servidor. Né? Sobram mais ou menos 6% para despesas, gastos discricionários, soltos. Vamos chutar aqui, vamos fazer conta rápida aqui, sobram 140 bi, 120 bi, mais ou menos despesas discricionárias. Ou seja, eu posso soltar isso, dá um pouquinho menos que isso, dá menos, tá? Um pouco menos, 6% de 1,9, alguém faz a conta aí. Bom, diante desse valor solto, quem aprova o orçamento? São os deputados e senadores. Como o governo fala, claro, eu preciso fazer aqui, eu preciso gastar ali, vai deixando, e ele ficou na mão do Congresso diante de denúncias de rachadinha, mansão e aquela coisa toda, ele ficou tendo que dizer amém para o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara tem o poder de empichar ou não, de abrir processo de impeachment ou não, que a gente pode falar... Ele poderia sofrer um processo dele mesmo, o problema sendo com o filho dele? Não. Com o filho não, mas há uma série da Covaxin, da pandemia, da omissão, que a omissão na pandemia também é crime. Bom, e aí o que a gente pode falar já para voltar só aqui e encerrar, desse valor de 115, 120, 130, 140 bi, desse valor, quem vota o orçamento é o Congresso Nacional. Falou, opa, tem um dinheiro dando sopa aqui, não tem muito certo para onde quer ir, planejamento, o governo está fragilizado, vamos aumentar o valor da emenda de relator. Vamos dizer o seguinte, o relator do orçamento, que é um deputado ou um senador, ele vai ter direito de sozinho comandar 19 bi. 19 bi, dos 120 aqui, 19 bi, todo ano. Só que esses 19 bi não é só o relator. Ele tem emenda lá de deputado e senador. Só que quando você vai mandar a lista dessa emenda, ela vai para o executivo sem autor. Ela vai no guarda-chuva de emenda de relator. Quem é o senador que indicou? Quem é o deputado que indicou? Então, ele poderia dizer assim, eu não recebo. Você me diz quem são, porque eu preciso controlar aqui. Então, hoje você tem hierarquia de senadores e deputados. Tem senador e deputado que não tem orçamento secreto. Eu não tenho orçamento secreto. Você não tem por escolha ou porque... Por escolha, por opção. Mas você poderia ter. Se eles quisessem me comprar para não ser candidata à presidência do Senado, por exemplo... Não vou entrar em detalhes, se me foi ofereceram, não me ofereceram, porque eu não tenho como provar. Tá bom. Então, como eu não tenho como provar, não quero receber um processo aqui. Mas não é uma questão de, quero usar. Não é assim. Você meio que é oferecido. É oferecido por hierarquias, foi oferecido ali na eleição. Eu não estou falando nem de motivo, Simone. É só porque assim, eu realmente não entendo como é que elas chegam na mão do senador, do deputado. Senador, deputado tem hierarquia, é líder, tem maior poder, vamos receber um pouco mais, vamos passar um pouco mais. Então, você tem hierarquia. Esse dinheiro vai, mas ele vai sem rubrica, sem autoria. Parece secreto. Ele é secreto, porque eu não sei. Aí, depois, ele é distribuído lá para a cidade, e eu não sei para onde que está indo esse dinheiro e se ele está sendo aplicado. Eu vou aqui, me permita, falar do trabalho brilhante que o Estadão fez, capitaneado pela Andresa, pelo Breno. Ela está citando, gente, vou até falar para vocês, ela está citando justamente o Breno Pires, que é essa reportagem da Piauí que eu estava lendo agora há pouco. O Breno Pires estava no estado de São Paulo. O Estadão é um jornal conservador, é um jornal muitas vezes reacionário, é o jornal da escolha muito difícil que relativizou o Bolsonaro, mas uma coisa que não se pode deixar de falar, isso é uma coisa que eu ouço desde a época que eu estava na faculdade. O Estadão tem um excelente time de repórteres. Então, os repórteres pelo menos fizeram um trabalho que a parte de opinião do jornal não fez. Mas vamos continuar ouvindo um pouquinho mais a Tebet, que ela mandou muito bem nesse corte.
equipe de jornalistas, hoje o Breno está na revista Piauí, a Andresa continua lá, denunciando o que é o orçamento secreto. Ninguém acreditava. Vai ser, escuta o que eu estou dizendo, quando acabar as eleições, podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Do planeta Terra. Maior que o do PT. Exemplo. Numa cidade do interiorzinho do Maranhão, por que o interiorzinho? Porque lá não tem televisão, há denúncias, estamos falando tudo no campo de indícios, de denúncias, a denúncia de que uma cidade de 20 mil habitantes recebeu, fez mais, 20 não, um pouquinho mais que isso, 20 e poucos mil habitantes, eu tenho até aqui, se puder, depois eu olho. Enquanto você for apenas a pergunta, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Nossa. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então, não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Estou falando de nota inteira, que pode ter sido fria e que pode ter simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá, ido para o bolso de alguém, ou de alguém, né? Ou seja, de 3 ou 4 num conluio. Não tem sentido as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, porque ele é secreto, eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Agora ele vai se tornar público, porque um valor dessa grandeza não fica escondido por muito tempo. A hora que o Ministério Público puder ter o direito e autonomia de investigar, já está começando agora lá nas cidades, algum prefeito caindo, outro sendo com mandado de prisão, etc., vai ficar claro. Então, assim, é pitoresco, Muito boa essa explicação dela, que é para justamente você espalhar no Zap. Tem uma versão resumida desse vídeo, pessoal, que é muito bom para vocês espalharem nesse segundo turno, sobretudo quando começarem os ataques ao ex-presidente Lula por parte de bolsonaristas e desse pessoal da direita que insiste nessa pauta anticorrupção, muitas vezes sem olhar para o Jair Bolsonaro. Esse aí foi o vídeo que a gente postou, gente, sobre justamente o orçamento secreto. Deixa eu voltar a minha imagem aqui.